Bom, já que o assunto é esse, sonhos, a gente precisa começar do começo, como tudo, né? Começar do começo, passar pelo meio até chegar a um fim. E a primeira coisa que precisa saber sobre missões é que não basta ter vontade, você precisa ter um chamado. E um chamado, ele não basta você dizer, Deus me deu um sonho, eu tive uma visão, ou alguém falou e tocou meu coração, eu dava uma mensagem, coisa do tipo. Não. O chamado é uma coisa muito pessoal. Ele envolve compromisso, envolve primeiramente uma vida com Deus, de quem é chamado. Eu tenho visto ao longo de tantos anos que a gente ministra para tantas pessoas, as pessoas dizerem que são chamadas, mas não são habilitadas. Aprendi na vida que Deus habilita as coisas, Deus habilita as pessoas para as diferentes tarefas. Ele não chama ninguém aleatoriamente, ele não chama ninguém só porque a pessoa, acho bonito viajar pelo mundo, acho bonito. Começa por aí, né? Porque missões não é só viajar pelo mundo, missões, como diz o versículo, é tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o missionário, ele é missionário em Jerusalém, ele é missionário em Judéia, e simultaneamente em Samaria, e simultaneamente até os confins da terra. Então, quando a gente estava morando, por exemplo, na Alemanha, eu recebia quase toda semana uma correspondência. Na época era Orkut, era MSN, era um monte de coisa. E as pessoas diziam, olha, pastor, eu sinto chamado para missões, sabe? Eu tinha uma imensa vontade de fazer missões. Dá para o senhor conseguir aí uma passagem para mim, fazer missões aí na Europa? Porque, olha, eu quero ir pregar nos lugares, eu quero ir aqui, quero ir... Gente, isso não é chamado de missões. Isso é vontade de fazer turismo. Não é missões isso. Outra coisa é quando a gente fazia parte, nós fomos um navio missionário também. Eu me lembro de uma vez, estava encostado num porto no Rio de Janeiro, e uma irmã chegou para o nosso líder e virou para ele e disse, olha, irmão, eu tenho muita vontade de fazer missões. Eu tenho muita vontade de entrar para o navio. E na época o líder disse, olha, irmã, a primeira coisa que preciso é, irmã, entender muito bem pelo menos 3 idiomas. Na época, né, o navio estava encostado no Brasil, e ele dizia, olha, você precisa entender o português, que é a língua local, isso a irmã deve dominar bem, o espanhol, porque esse navio faz toda a América do Sul, e precisa entender o inglês, que é a língua básica do navio. Aí ela olhou assim, triste, e disse, não, mas olha, eu trabalho em qualquer lugar. Eu, faço qualquer coisa para entrar para esse navio. Irmã, então eu vou para a cozinha. Aí ele disse, olha, irmã, infelizmente a cozinha é um dos lugares onde mais se requer, porque as receitas, as coisas que são preparadas, a comunicação é toda feita em inglês. Ela virou-se para o líder e disse, olha, eu faço o seguinte, olha, se eu estiver apurado, eu digo lá, don't you have potato, frita eggs? Então, isso expressa muito bem a vontade, às vezes, das pessoas de sair pelo mundo. Mas falta-lhes uma habilitação, falta um preparo, falta um chamado. Deus, ele não é aquele líder ou aquele chefe que chega querendo demonstrar autoridade e dizendo para as pessoas, olha, vai você para tal lugar, vai você para tal lugar, vai você para tal lugar, porque eu é que mando. Eu me recordo quando eu servi o exército, lá nos anos 80, nós tínhamos um sargento que chegava para a nossa tropa, e na época não existia computador, não existia coisa, mas quem tinha habilidade, uma hora quem escrevia a máquina, quem entende a xilografia. Eu me lembro de um dia que ele chegou para o pelotão e disse, quem sabe aqui escrever a máquina, quem entende a xilografia? Aí ele chamou as pessoas, um grupo veio à frente, aí ele, quem tem experiência na cozinha? O pessoal, pelo menos, não é? E quem não sabe fazer nenhuma coisa nem a outra, só sabe cavar valendo. Ficou aquele grupinho ali. E aí ele simplesmente fez o seguinte, falou, esse pessoal que veio à frente dizendo que sabe escrever a máquina,
esse pessoal vai cavar valeta. Esse pessoal que diz que sabe cozinhar é o pessoal que vai escrever a máquina. E o pessoal que não sabe fazer nada, esse pessoal eu vou botar para escrever a máquina para aprender. Aí os jovens questionaram, por quê? Para dizer que eu que mando. Quem tem autoridade aqui sou eu, e eu que digo. E aquela história, manda quem sabe, obedece quem tem juízo. Com Deus não é assim não. Com Deus é bem diferente. Deus habilita, capacita. Eu tive um colega uma vez que ele falou que Deus tinha chamado ele para ser missionário na África. E eu dizia para ele, querido, você almoça na minha casa, janta na sua, você passa mal. Como é que você vai comer na África? Como é que você vai viver na África? Como é que você vai se habilitar? Não tem, não existe isso. Deus, quando prepara, Ele capacita, Ele chama. E como diz a Escritura, chama desde o ventre. O missionário, ele tem aquele dom de dormir em qualquer lugar. Não que ele seja uma subclasse, que precisa ficar relegado, dormir em qualquer lugar. Não é assim. Mas ele está habilitado para isso. Ele come qualquer coisa, dentro da cultura de cada país. Como é que eu posso ser missionário num país se eu não como a comida deles? Se eu não como, se eu não me envolvo, se eu não me visto como eles, se eu não me comporto como eles, se eu não aprendo o idioma deles? Você quer sair do Brasil para ir para Miami, pregar para brasileiros? Esse é o chamado. Mas se você for para um país, pense em se habilitar, em aprender muito bem o idioma para você aprender, para você pregar para os locais. Não para você sair daqui para ir lá no gueto da sua nação, do gueto do seu povo, lá no país estrangeiro. Eles precisam de Deus também. Mas o verdadeiro missionário, ele tem dentro de si amor pelas almas que não foram alcançadas ainda. Então a habilitação envolve isso. Preparo, envolve o chamado de Deus. O chamado de Deus, ele é expresso dessa forma. Então nós vamos estar falando sobre missões, esses vídeos, os próximos vídeos, não sei quantos o Senhor vai dar. Pensa nisso, reflete nisso. Se você tiver perguntas, pode mandar, vai escrever aí embaixo que a gente vai tentar responder. Se tiver indagações, comentários, de repente você também não pensa dessa forma, Deus não se manifestou na sua vida dessa forma, tudo bem, não tem problema. A gente está aqui para dialogar. Ah, só um detalhe, sempre me pergunto, por que esse título apóstolo? É um chamado de Deus para a minha vida, desde a minha infância, desde a minha adolescência. Quando me converti, a primeira coisa que falou no meu coração foi missões. Vontade de ir fazer missões, pregar. Na época eu tinha uma curiosidade muito grande sobre isso. Mas eu pertencia a uma denominação, a uma igreja, que eu honro, respeito, tenho muito carinho por ela. Durante muito tempo eu servi ali, mas não tinha ainda essa visão. Mas eu sentia um chamado. Eu também não sou apóstolo para ser dono de igreja, ou para enriquecer, ou ficar voando de jatinho para lá e para cá, não. Meu chamado apostólico é igual àquele que Jesus chamou Pedro, Paulo e tantos outros. Vai, 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 seja um enviado, seja um enviado. Vai e cumpre o meu ide, faça a minha obra. Por isso, recebi com todo carinho essa unção e tenho tentado desempenhar da melhor maneira possível essa tarefa. Tá? Deus te abençoe, querido.